Teve uma época que eu escalava e conforme eu fui melhorando e comecei a guiar algumas vias, eu descobri uma sensação que eu nunca esqueci. Em alguns momentos, quando você está escalando, quando eu estava na frente guiando uma cordada, procurando o caminho, não dava para simplesmente voltar. Eu precisava continuar subindo. E muitas vezes o pânico, o medo, ele entrava. E quando ele fazia isso, a minha boca secava, a minha visão estreitava. E uma parede de pedra cheia de pontos de apoio parecia lisa. Eu não enxergava nada. Eu só ficava ali parado com as pernas tremendo, pensando o que eu ia fazer. A única coisa que eu podia fazer naqueles momentos era parar, respirar e olhar de novo. Porque cair, às vezes, não é uma opção. Quando eu conseguia me acalmar, eu via novamente todos os pontos de apoio da parede e eu sabia o que eu tinha que fazer. Nessas situações, a parede não muda, ela é a mesma, mas a gente muda. O maior problema do medo para mim é ele me paralisar. E normalmente isso acontece quando eu sinto que eu não estou preparado para fazer alguma coisa. Nesses momentos a cabeça para de raciocinar e eu fico cego para achar qualquer solução viável. Quando eu fiz o Raso da Catarina, eu não tinha experiência em areia. Muito pouca experiência. E toda a minha apreensão e o meu medo vinham daí. Dessa falta de conhecimento de andar na areia. Então o que eu fiz foi tentar transformar aquele medo em um plano. Eu entendi a distância, tentei olhar pelo mapa onde estavam os pontos de apoio, me equipei o máximo que eu pude, respeitei o meu ritmo e segui tranquilo, sabendo que eu não sou um piloto de prova, de off-road, de nada disso, e que eu precisava pilotar de forma atenta e presente ali naquele momento. Cada vez que alguma coisa dessas dá errado e no fim eu consigo resolver, eu passo a confiar um pouco mais em mim. Não porque eu fico mais forte, mas porque eu entendo que eu sou capaz de me adaptar. Cada situação dessa me mostra que eu tenho a capacidade de aprender e seguir um pouco além de onde eu estava antes. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar no mundo. Eu preciso ir para fora. Preciso me colocar nessas situações. Um vídeo no YouTube ou um curso online não vão me preparar para o que é real, né? Para aquela situação real. Eu percebo isso em mim também. É muito fácil a gente ficar vivendo a aventura dos outros. Assistir vídeos, ler relatos, fotos. E tudo isso ajuda, claro, nessa preparação. De repente a gente perdeu o medo porque a gente viu que alguém consegue fazer também. Mas existe uma parte que ela só aparece quando a gente atravessa a porta de casa. E é justamente por eu entender que o medo existe que eu planejo. Não como uma tentativa de controlar tudo, mas como uma forma de eu conhecer os riscos antes de eu encontrar eles na vida real. Eu não estou falando de sair por aí fazendo coisa maluca que eu nunca fiz na vida. Mas se eu nunca me colocar diante dessas situações novas que me fazem ter medo para eu poder aprender alguma coisa, eu nunca vou construir a experiência necessária para poder fazer. Lá no Raso da Catarina, eu sabia que da pousada onde eu estava até a Baixa do Chico seriam 25 quilômetros. Na minha cabeça, se eu dividisse no meio esse trajeto, o mais distante que eu iria estar de uma ajuda, a pousada ou a Vila dos Pancararés na Baixa do Chico, ia ser 12,5 quilômetros. Se eu fosse muito azarado, eu teria um problema com a moto exatamente no meio do caminho. Isso não significava que tudo estaria resolvido. Eu ainda poderia me machucar, poderia faltar água, poderia estar quente demais, poderia ser mais difícil do que parecia no mapa. Mas entender essa distância diminuía uma parte da incerteza e me ajudava a decidir quanta água levar, que horas sair, que equipamento usar e até onde fazia sentido insistir. Meu outro medo era cair, me machucar. Nesse ponto eu tentei levar alguns equipamentos a mais, eu comprei uma bota legal para proteger de uma possível torção. E eu caí 2 vezes e em uma delas a pedaleira da moto caiu em cima do meu calcanhar e se eu não tivesse de bota com certeza teria quebrado alguma coisa, teria me machucado ali naquele momento. Outra coisa que eu fiz foi respeitar o meu ritmo, andar num ritmo que eu me sentisse confortável. Eu estava aprendendo a andar na areia, então não adiantava eu querer sair correndo e fazer todas aquelas coisas que eu vejo as pessoas fazendo em provas de enduro e off-road. E tudo isso foi de extrema importância para poder gerenciar meu medo, a minha apreensão e poder estar ali vivendo aquela experiência. Na Puna não vai ser diferente. O Vulcancito, por exemplo... Vou rodar 400 quilômetros em um dia. 200 quilômetros vão ser acima de 4.000 metros e a maior parte em estrada de terra, com 40 quilômetros de trilha, cruzando alguns rios. Lá é bem remoto. Sabendo disso, eu vou sair para esse dia com comida, água, barraca, combustível a mais e tudo que eu consiga para ficar pelo menos uma noite dormindo no caminho. Eu já mapeei alguns pontos onde talvez eu consiga passar a noite se precisar. Não é uma garantia,
mas é uma camada a mais no plano. E eu também vou levar o Spot, que é um aparelhinho que me permite pedir socorro se a coisa ficar muito perigosa. E ele também permite que meus familiares saibam onde é que eu tô. De tempos em tempos ele manda uma mensagem com a minha localização e eles conseguem ver tudo isso em um mapa. E isso tudo me deixa muito mais seguro para enfrentar essa situação que vai ser completamente diferente para mim. Eu sempre tento me preparar para o pior e esperar o melhor. O medo ele nunca vai embora, ele está sempre comigo. Mas quanto mais eu treino, mais eu me informo, mais eu pesquiso, mais eu fico confiante para enfrentar uma aventura dessa como a da Puna. No fim das contas, o que eu mais tenho medo mesmo é de não fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Porque eu já caí de moto na areia, já quebrei o carro no meio do nada, já quebrei a moto no meio do nada, já errei caminho, já entrei em caminhos que eu não sabia se eu ia conseguir sair do outro lado. E eu ainda estou aqui, planejando, pensando em viagens, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. E cada vez mais eu me sinto confiante para estar nesses lugares que me chamam, que chamam minha atenção. Cada vez eu me sinto mais confortável para encarar o vazio. Eu não tenho nenhuma intenção de eliminar o medo, acabar com o medo. Se eu fizer isso, com certeza eu vou fazer escolhas muito ruins. Mas ele me mostra onde eu preciso preparar melhor, quais são as minhas deficiências. Ele faz parte do plano porque ele me obriga a levar as viagens mais a sério.